Olá pessoal, quem viu o jogo ontem do Manchester City contra o Fluminense viu um abismo no futebol. São dois esportes completamente diferentes e a diferença infelizmente vai aumentar enquanto que o Brasil continuar deste jeito, desta forma, sem se organizar de forma efetiva. Isso é um fato e o jogo de ontem se mostrou muito evidente nessa questão. E quem acha que o problema é apenas dentro de campo, de uma diferença técnica, está muito enganado. Tem muito mais coisa além disso. Isso é apenas uma ponta do iceberg dentro de campo. O City, que chegou nas vésperas do Mundial, poupou dois jogadores extremamente importantes, o Haaland, um dos maiores centroavantes do mundo, se não hoje o maior centroavante em atividade, e Kevin De Bruyne, um meio-campista extraordinário para mim, o melhor na posição no mundo hoje. E mesmo assim, o City ontem passeou em campo. Passeou em campo ontem, jogou muito bem postado. Quem viu o jogo se maravilhou com a questão do City em campo. É um time extremamente bem montado, defensivamente, ofensivamente. Os jogadores são inteligentes, eles sabem o que fazer dentro de campo. Eles conseguem fazer uma leitura de jogo, isso é extremamente importante, porque infelizmente hoje em dia, quando a gente assiste uma partida de futebol, a gente vê que nós temos muitos boleiros e poucos jogadores de futebol. Além disso, o Fluminense aos 35 minutos do primeiro tempo já mostrava de forma evidente a falta de preparo físico. Pelo menos a diferença de preparo físico em relação à intensidade de jogo do Manchester City. Claro que com vontade, buscando, sabedor de que era inferior tecnicamente, os jogadores corriam mais e tentaram mais. Excessivo calor onde era o jogo, mas a diferença é absurda, porque o City passeou em campo. E no segundo tempo, entrou aquela velha tática do vamos, Fluminense colocando jogadores para tentar um milagre. E foi 4 e saiu barato. E vejam só, aí quando a gente fala em diferença, o que eu quero te trazer aqui, o Guardiola conhecia o Fluminense mais do que qualquer treinador do futebol brasileiro. Para a gente ver a diferença de inteligência, de preocupação, de conhecimento, de estrutura, porque ele sabia muito sobre o Fluminense ontem. E fora de campo, nós temos um grande problema, que para mim é o grande causador de toda essa diferença. Em primeiro lugar, a CBF. O presidente Edinaldo, que foi afastado, agora busca na justiça, estava no STF, perdeu novamente, tentando se recolocar no cargo, tentando voltar à presidência da CBF, enquanto a presidência está na mão do interino. O treinador da seleção brasileira, ele treina um dia o Fluminense e o outro a seleção. Isso é uma grande diferença. Enquanto isso, a seleção está esperando a possível vinda de Ancelotti no meio do ano. Isso tudo conta. A CBF é uma zona há bastante tempo. E ela que é a gestora do futebol. Por outro lado, os clubes são totalmente desunidos. Vemos agora aqui na criação de 2 ligas, porque cada um busca apenas o seu interesse. Isso é diferente. O Brasil que virou um reduto de jogadores velhos em fim de carreira, enquanto os novos com talento vão embora para a Europa, por alguns motivos. A gente não consegue segurar por uma legislação que foi feita pelos próprios clubes, porque eles não querem segurar os jogadores jovens aqui e não fazem nada para mudar em virtude de fechamento de caixa, porque os clubes brasileiros estão completamente endividados, gastam muito mais do que podem e gastam errado. Então eles precisam vender jogador para a Europa para fazer caixa, e isso fica evidente, a fraqueza do nosso futebol quando a gente não consegue manter aqui jovens talentos. Isso precisa mudar, ou pode mudar, desde que os clubes tenham interesse nisso. Também vamos lá, os treinadores de futebol. Por que os treinadores brasileiros não têm mercado na Europa? Qual o motivo? Por que os argentinos têm? Por que os treinadores argentinos treinam quase todos os países europeus?
e nós não temos oportunidade. Será que é o quê? A língua? Não. É a falta de capacidade, a falta, não digo só de capacidade, mas a falta de buscar algo novo, a falta de se especializar, a falta de estudo. Evidentemente, isso também é uma forma de enfraquecimento do nosso futebol. E nós temos aqui jogadores boleiros e não jogadores profissionais. Nós temos, evidentemente, jogadores inteligentes aqui, mas a grande base é jogador de bola. É jogador que não se preocupa com o desempenho técnico e tático dentro de campo, que pouco consegue ver o jogo. Isso é claro. E mesmo assim, jogadores com 16, 17 anos, eles não estão pensando no clube, eles já querem ser vendidos para a Europa. Não estão se preocupando nem com o clube e muito menos com o aprendizado aqui, porque logo, logo eles vão para a Europa. Logo, logo eles vão ficar ricos muito cedo. E aí as coisas andam porque fazem contratos longos de 5 anos, com valores de salários exorbitantes. E no primeiro, no segundo contrato, eles já estão financeiramente resolvidos. Então, a lei do menor esforço, ela acaba prevalecendo nessa questão. Além disso, até para não me alongar, temos as federações estaduais que também pouco se importam com os clubes do interior, que morrem à míngua e preferem reforçar o seu caixa, as federações absolutamente ricas, sem desenvolver o nosso futebol. Podemos ver aqui no Rio Grande do Sul a segunda divisão, terceira divisão, com campos ruins. A própria primeira divisão, como vimos no ano passado, o campo do Novo Hamburgo, sem condições de jogo. Então nós temos todo o aparelho onde os jogadores se desenvolvem dentro de campo, que é gramado, refletor, a questão das torcidas que são mal atendidas também, o consumidor é maltratado no futebol brasileiro, e em virtude do quê? Em virtude apenas de um reforço de caixa para que as federações possam ficar ricas. Tem muita coisa para se mudar no futebol, valeria isso aqui um debate, mas eu quis comentar com você aqui pela distância absurda no que ocorreu no jogo de ontem. Não é a primeira vez, o Santos também tomou um vareio, tomou 4 gols numa final também, e a gente vê que o nosso futebol vai degringolando, infelizmente. O ano que vem temos o último Mundial nesse formato, depois a partir de 2025 teremos um Super Mundial, onde não teremos um europeu, teremos vários, e a probabilidade de nós ganharmos alguma coisa fica bem restrita se a gente não conseguir pensar um pouco melhor o futebol brasileiro e mudar algumas coisas que são fundamentais para que a gente possa ter um futebol efetivamente mais competitivo. Vejam que o Fluminense é uma boa equipe, tem um bom treinador, fez um bom ano de 2023 e quando enfrenta o Manchester City, fez o que fez ontem com todos os esforços possíveis. Mas a diferença é absurda entre o nosso futebol e a competitividade do futebol europeu. Comente aqui no canal o que você achou desse vídeo, desse conteúdo aqui, compartilhe com os amigos para nos ajudar a fortalecer esse canal que é para nós, gremistas. Grande abraço e até o próximo vídeo.